Olá, muito boa tarde. Partir em missão ou regressar das fronteiras missionárias à terra natal para dias de descanso são percursos que marcam cada verão. O tema Missões é também proposto por estes dias à sociedade portuguesa por iniciativas que evidenciam o compromisso missionário dos portugueses ao longo dos séculos. Muitas dessas iniciativas dinamizadas pelas obras missionárias pontifícias. É sobre elas que vos falaremos nos próximos minutos, contando para isso com a presença neste programa da Igreja Católica do Padre António Lopes, Diretor Nacional das Obras Missionárias Pontifícias, e Fernanda Ramalhoto, do Grupo Diálogos Leigos SVD para a Missão. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre António Lopes, cada verão é de facto um verão missionário, aquele que nós vivemos, pela partida dos voluntários missionários, pelo regresso de muitos missionários à sua terra natal. Podemos nos cruzar com essas histórias na sociedade portuguesa? Sim, penso que todos os dias acontecem coisas missionárias. Uns que partem, outros que vêm, nomeadamente em Portugal, através do voluntariado missionário. Há muitos grupos de jovens ligados aos institutos missionários, também muitas instituições que fazem voluntariado cá dentro, em Portugal, e muitos que partem a fazer voluntariado em os chamados países em vias de desenvolvimento ou em terra de missão. Nomeadamente este ano houve um crescimento desse voluntariado, nomeadamente 14%, ou 40%, desculpe, 40% que aumentou em relação ao ano passado. O que é significativo, porque são jovens, leigos, com menos ou mais idade, mas que partem com esta determinação de ter uma experiência de facto missionária e levar, não só fazendo coisas, construindo escolas, renovando casas, dando aulas, ensinando outras coisas, mas sobretudo vivendo desde dentro, a partir da sua fé, esta mensagem de Jesus. Acho que isso é muito importante. Depois, ao regressar também dos outros missionários, não é? Os que estão lá fora, que vêm passar férias, por assim dizer, renovar a bateria para depois regressarem novamente com esse ardor missionário e anunciar sempre Jesus. Fernanda Ramalhoto, há de facto um compromisso crescente por parte dos leigos nesta causa missionária? Acho que sem dúvida que há, porque, como dizia o Padre Lopes, o aumento do número de voluntários que partem, que deixam as suas casas para ir ao encontro do outro em nome de Jesus. Portanto, e este partir, seja para projetos em Portugal, seja para projetos lá fora, eu acho que há um contágio, acho que há um entusiasmo, porque quem vai depois volta, anima outros e verifica-se isso mesmo, um aumento de grupos ligados a congregações missionárias, mas também, e curiosamente, um aumento de grupos ligados a paróquias, grupos paroquiais com esta dimensão missionária de partir ao encontro do outro em projetos de voluntariado missionário. E essa será uma resposta que, creio, se procura na Igreja Católica em Portugal, de fazer com que cada batizado seja missionário? Eu acho que é o desafio. Acho que é o desafio e, se calhar, cada vez mais o desafio mais importante. Este tomar de consciência que todos nós temos um papel, todos nós temos algo mais que podemos dar, e este desafio que Jesus nos lança com o batismo, sede minhas testemunhas do meu amor, da minha alegria, e partam ir ao encontro dos outros. E só nesta relação, no encontro com os outros, é que o podemos viver também plenamente. E acho que sim, que sem dúvida que é um desafio cada vez mais urgente e que se continua a verificar e que se continua cada vez mais a dar resposta também. Até que ponto as obras missionárias pontifícias, Padre António Lopes, vão repetindo este desafio para que ele seja concretizado nas várias comunidades? Eu vou repetindo à saciedade. Era o meu desejo, de facto, como diretor das obras missionárias pontifícias. Aliás, a minha função é precisamente essa. É animar cada cristão, quer dizer, a que a sua luz não se apague, que fique cada vez mais iluminada. E o desafio às igrejas locais, através dos diretores diocesanos em cada diocese, é essa a minha ligação com eles. É animá-los também. E existem e têm dinamizado o seu secretariado diocesano? Sim, eu penso que sim. Os meus votos é precisamente esse. É que, uma vez que eles estão de facto inseridos no terreno da igreja local, que animem, de facto, sejam um elan, sejam um motor. E eu depois vou animando cada um deles a fazer precisamente esse trabalho de animação e de elan missionário. O meu desejo é precisamente esse, é que cresça cada vez mais na igreja em Portugal este sentir missionário, que se crie uma cultura missionária que já existiu,
nos séculos passados, mas que depois se foi apagando, pensando que de facto a missão era só para alguns, os missionários especialistas, por assim dizer, institutos missionários, e que agora estamos a redescobrir de facto que, aliás, vivendo os 50 anos do Concílio Vaticano II, com o Ad Gentes, a Constituição Ad Gentes, que foi a última a ser aprovada no Concílio Vaticano II, que se renova de facto esse elan missionário. E já que falei nos 50 anos do Concílio Vaticano II, deixa-me dizer que, uma vez que a Constituição Ad Gentes foi a última a ser aprovada, ela está em sintonia e em ligação com a Constituição Lumen Gentium, que fala da Igreja. Por isso, há uma Constituição que fala da Igreja e depois uma outra que fala deste ardor missionário. As duas completam-se, juntamente ainda com a Gaudium et Spes, que fala sobretudo da missão e da Igreja no contacto com a cultura no mundo. Tudo documentos que são importantes e que estão interligados. Estão interligados. Esses documentos estarão em debate agora nos próximos dias, nas jornadas missionárias que decorrem em Fátima? Eu penso que sim, que de uma maneira ou de outra estes três que eu citei, a Constituição sobre a Igreja no mundo, não é, Lumen Gentium, depois a Constituição sobre a Gaudium et Spes, a esperança e o ardor, as tristezas do mundo e da cultura no mundo contemporâneo, e depois a missão Ad Gentes, a missão para todos, é? Estão em debate, de facto, nas jornadas missionárias de 14, 15 e 16. Mais com um enfoque sobre a missão Ad Gentes, porque é, de facto, aquela que nos... É o específico destes dias. É o específico, digamos assim, das obras missionárias. Por isso, dia 14, nós abriremos, de facto, especificamente com esta memória e sobre o Concílio Vaticano II, missão ontem e hoje, quais são, digamos assim, os laços que se entrelaçam na mesma corda, e depois quais são os desafios que a missão propõe para hoje, para o mundo de hoje, no dia 14. Faço já um salto para o dia 15. No dia 15 temos também duas conferências, na parte da manhã, uma sobre a profecia e missão, com um bispo emérito da Argélia, o que me parece muito importante, porque ele vai falar sobretudo do testemunho do martírio dos missionários, coisa que às vezes fica um pedacinho fora destes contextos. Ele vem falar precisamente disso, da experiência que ele viveu com o martírio dos missionários e dos missionários de hoje em dia, e depois o Dom António Couto falará da alma da missão, que eu espero que ele diga o que é, onde é que a missão vive, de onde é que ela provém, como é que ela se alimenta, e de facto depois para irmos com esta missão ontem e hoje, que falará na sexta-feira o Padre José Antunes da Silva, missionário do Verbo Divino, que faça uma ligação. De facto, eu previa mais ou menos assim estas três conferências como um elo de ligação. E à tarde, no sábado, haverá workshops, onde falaremos mais concretamente das obras missionárias pontifícias, por exemplo, missão e infância missionária, onde haverá alguém que diz como é que a missão passa através das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Depois, missão e igreja local, como é que a igreja local se abre de facto à missão, e se ela não se abre à missão de facto, e uma igreja fechada em si mesmo, acaba por morrer. Acaba por morrer. Isto é a experiência que temos. É preciso anunciar aquilo em que se acredita para conseguir sobreviver. Uma igreja local que não está aberta à missão universal acaba por morrer. Não tem dinamismo, de facto, de igreja e nem tem vocações. Daí aquele indicador positivo que há pouco falava a Fernanda, de muitas paróquias terem o seu grupo de voluntariado missionário. É isso. Se não se abre precisamente a essas dimensões, a Igreja acaba por morrer. Fernanda Ramalhoto, estes dias de debate, de estudo da missão, até que ponto ajudam depois ao exercício da atividade missionária? Cá ou além fronteiras? Eu acho que diria que são dias muito importantes, até porque cada vez mais o missionário, seja leigo ou não, deve ser um missionário informado, deve saber. O Papa Bento XVI, quando esteve cá na visita a Portugal, ele falava da importância da formação
da formação também dos leigos. Portanto, estarmos a agir e tendo por base os documentos que são documentos importantes da Igreja, que são documentos atuais e que são, digamos, continuam a ser os documentos que nos dão orientações de como agir, da importância do partir, da importância do ser testemunho, seguramente que só nos pode enriquecer e só nos pode dar e fornecer ferramentas mais úteis para, de facto, este ardor missionário ser mais vivo e ser mais forte. Fernanda Ramalhoto pertence ao grupo Diálogos Leigos SVD para a Missão. Certo. Experimenta-se que, de facto, quem opta e assume essa condição de missionário consegue dinamizar as comunidades onde está inserido? Eu acho que sim, porque é impossível fazer projetos de voluntariado missionário, por exemplo, e depois continuar e não contagiar de alguma forma. Ou porque se empenha mais nas suas comunidades locais, ou porque assume outro tipo de compromissos também nas suas comunidades locais e que depois levam a este trabalhar em conjunto para a animação missionária. No caso do grupo de diálogos, que projetos vão dinamizando? Nós trabalhamos em colaboração, portanto, em parceria, e conjuntamente com os missionários do Verbo Divino, a congregação a qual pertence o Padre António Lopes. Por isso dizem leigos SVD. SVD para a missão, sim. E com as irmãs missionárias servas do Espírito Santo. Pronto. E nós, em conjunto, ao longo do ano, nos fazendo algumas ações de animação missionária e depois nós temos tido, ao longo da nossa existência, o nosso grupo existe desde 2000, temos tido projetos de voluntariado missionário além fronteiras. Neste caso, fomos 6 vezes com projetos de curta duração até Angola, junto de comunidades dos missionários do Verbo Divino, sempre a trabalhar em parcerias com eles, e destes 12 anos da nossa existência, sempre desde o primeiro ano, promovemos projetos de voluntariado missionário de curta duração no verão aqui em Portugal. Nós começámos com um projeto num centro de docentes profundos, em Fátima. 10 anos seguidos estivemos lá. É um centro João Paulo II, ligado à União das Misericórdias. O ano passado, o mesmo projeto realizámos ano passado e este ano em Fátima, no Centro Santo Estevão. Depois, há vários anos também que promovemos no verão um projeto de voluntariado com crianças e jovens da comunidade do Prior Velho e Terraços da Ponte, entre parênteses mais conhecida por Quinta do Mocho. E também há vários anos que promovemos um projeto com intervenção junto à população idosa em Vila Formoso. Portanto, apoio em 2 lares. E jovens para esse voluntariado nunca têm faltado? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Há anos que temos mais, temos menos. Eu posso dizer que este verão tivemos mais de 4 dezenas de jovens a participar nos nossos projetos. E gostava só de sublinhar, como eu digo muitas vezes, jovens de espírito, porque estes projetos são projetos a quem queira participar connosco, e nós temos, de facto, jovens de idade, a partir dos 16 anos, mas temos jovens de espírito porque temos, por exemplo, uma senhora, a Dona Balbina, que, entretanto, ingressou no nosso grupo missionário, que tem mais de 70 anos e que começou com estes projetos connosco. O que é que significa isto que vai acontecendo no voluntariado missionário para António Lopes? O que é que indica? Indica uma positividade muito sentida e grande. É que o leigo, hoje em dia, já não fica confinado, de facto, apenas à missa, não é? À missa, e depois sai e não acontece mais nada, mas significa que a palavra de Deus vai penetrando pouco a pouco e vai crescendo dentro da própria pessoa. E é a partir dessa palavra de Deus que depois se abre um horizonte novo. A partir da palavra de Deus nós vemos as coisas com outros olhos. Eu diria até que vemos as coisas com os olhos de Deus. Então vemos as necessidades deste irmão, daquele, sem olhar nem a cor, nem a religião, nem a cultura. É um ser humano que necessita da minha ajuda, da minha aproximação. E isso significa, de facto, que é a missão. A missão é precisamente isso. O ide, no envio que Jesus faz, ide, e fazei discípulos, como disse São Mateus, fazei discípulos. Depois, batizai e ensinai. 3 coisas muito importantes. Mas o ide e fazer discípulos me parece é o começo que está no Evangelho de São Mateus, é o começo da palavra. Aí tem de estar a decisão. Não, é esta a aproximação que eu faço consigo, que eu faço com ela. O fazer discípulos é precisamente isso, é um aproximar-se. Não se faz discípulos de longe. Temos de nos aproximar primeiro. E é
nessa aproximação que irradia, de facto, o espírito missionário e o espírito de Jesus. E depois, sim, porque nos veem com tanta alegria, com tanto entusiasmo, então eu também quero ser batizado. Depois vem o batizar. E depois vem o ensinar. O ensinar é sempre, digamos assim, a formação permanente do cristão. Não há muitas semanas, no artigo que escrevia na Agência Eclésia, o Padre António Lopes falava nas mudanças radicais na sociedade e na cultura portuguesa, onde aí se quer dinamizar o espírito missionário. De que forma é que o vai conseguindo e que vai promovendo? Não sou eu que faço, digamos assim, é toda a Igreja. Eu não trabalho sozinho, nem quero trabalhar sozinho, não se pretende isso. Agora, que houve mudanças radicais na nossa cultura e na nossa sociedade, estão aí patentes, não compete a mim estar a indicar quais. Que a Igreja está atenta precisamente a isso, está. Repare, por exemplo, no dinamismo que existe entre a Igreja e a cultura, que hoje toda a gente fala. E é precisamente importante isso, é que a cultura não é uma coisa à parte, e a Igreja também não é uma coisa à parte. É algo que está em uníssono e embebido precisamente disso. E a Igreja tem de dar uma resposta. Não pode dar respostas do passado, tem de dar respostas para o presente. Mesmo sendo os valores cristãos os mesmos, mesmo sendo o Evangelho o mesmo, ele tem de ser transmitido de uma maneira diferente. Por isso é que se fala também na nova evangelização. E a missão é precisamente isso. É estar atento a ter todos esses sinais que a cultura, que a sociedade nos dá, que a cultura e a sociedade nos pede, e a Igreja dar uma resposta. Nem sempre ela a encontra de uma maneira significativa. Mas ela vai procurando, precisamente, tateando aqui e ali, tentando dar resposta precisamente a isso. E a resposta cabal é que Deus gosta tanto de nós, de todos os seres humanos, que não está longe, faz caminho connosco. Penso que isso é muito importante. Dizer precisamente ao homem de hoje, da crise, da angústia, do desespero, que Deus está com ele. Seja ele quem for. Seja ele crente ou descrente. Seja ele ou pessoa que participa ativamente numa missão, ou que está parado, ou é indiferente, mas que Deus gosta dele. Essa mensagem também se transmite na exposição que está patente em Fátima, Alarga o Espaço da Tua Tenda. É precisamente isso que os institutos missionários... Essa imagem que querem colocar na sociedade portuguesa. Sim, foi isso precisamente que os institutos missionários, com as obras missionárias pontifícias e o Santuário de Fátima, as 3 parcerias, quisemos de facto levar e dar a toda a sociedade portuguesa, e não só, porque o Santuário de Fátima recebe gente de todo o lado, de países estrangeiros, mas o próprio tema alarga o espaço da tua tenda, que é tirado de uma frase do profeta Isaías. É precisamente isso. Quer dizer, alargar o espaço da tua tenda é ir ao encontro do outro, é deixar que o outro venha ao meu encontro, seja ele quem for. E então tem essa mensagem. Como é que se faz esse encontro? Indo precisamente na aproximação dele, deixando que o outro entre. Há na exposição a chamada Praça da Missão, onde eu hoje me revejo de facto em todas as figuras que ali estão, mas me revejo com a mesma mensagem e o mesmo entusiasmo. Isso é que se quer. Depois, quando terminar a missão, quando termina de facto a exposição que passa pela Nossa Senhora na barca, Nossa Senhora da Missão, é precisamente essa a indicação. Começa-se por uma barca e termina-se precisamente por ela. Quer dizer, entra-se na tenda e sai-se, não se pode ficar ali. Mas sai-se para o mundo. Uma exposição que está patente em Fátima até ao final do mês de outubro, creio eu. Sim. Que é possível ver na Igreja da Santíssima Trindade. Fernando Ramanhoto, até que ponto os leigos são parte desta nova resposta que se procura dar à sociedade portuguesa? Até que ponto são parte? Eu acho que os leigos são parte, ponto final. Porque acho Por vezes temos aquela ideia que colaboram, mas têm também iniciativas, estão também na instância de decisão. Eu acho que nós somos partes iguais. Somos partes iguais na Igreja. E acho que por isso é que colaboramos todos em conjunto, porque o papel do leigo é um papel específico e é um papel de dar essas respostas, de dinamizar. Não podemos ficar à espera que sejam os senhores padres, que sejam as irmãs que façam. Não, nós temos o nosso papel e, como batizados, somos chamados a cada vez mais intervir e cada vez mais dinamizarmos, em colaboração, sempre, claro. E essa, creio que também é uma afirmação que passa nesta exposição que está patente em Fátima. Temos já muito pouco tempo e, Padre António Lopes, queria que nos informasse sobre
Um outro momento grande da dinamização missionária, o Outubro Missionário, nomeadamente da mensagem que o Papa propõe para o Dia Mundial das Missões. Sim, há um material que foi distribuído a todas as dioceses, que agora espero de facto que os diretores diocesanos o façam chegar a todas as paróquias, a todas as pessoas. O guião do Outubro Missionário, e onde vem a mensagem do Santo Padre, e ela fala de facto, é uma mensagem muito bonita, que eu gostava que todas as pessoas a lessem, porque ela tem coisas muito, muito bonitas. Primeiro diz que o Papa reafirma a vontade da Igreja de se empenhar com mais coragem e ardor na missio ad gentes, na missão para todos, para que o Evangelho chegue até aos extremos dos confins da terra. Depois diz o Santo Padre que ainda há muita gente que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. 63% da população ainda nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Por isso, o empenho missionário tem de ser com ardor e com entusiasmo. Depois, o que é que ele diz acerca do trabalho das obras missionárias pontifícias? Das obras missionárias pontifícias, ele diz que ele louva, de facto, o trabalho das obras missionárias pontifícias, que é um instrumento para a cooperação com a missão universal da Igreja no mundo. Depois, a sua ação e o anúncio do Evangelho transforma-se em, repare, sinteticamente, a ação de ajuda ao próximo, justiça com os mais pobres, possibilidade de instrução nas aldeias mais distantes, assistência médica em lugares remotos, emancipação da miséria, reabilitação dos marginalizados, apoio ao desenvolvimento dos povos, superação das divisões étnicas e respeito pela vida em todas as suas fases. Isto é o que as obras missionárias pontifícias fazem com a ajuda de todas as igrejas. Com o dom que cada cristão e cada pessoa de boa vontade dá para a missão é precisamente isso. Não se trata apenas de uma missão, digamos assim, a nível interno eclesial, no sentido de eucaristias e missas, mas é uma ação de desenvolvimento integral, digamos assim, da pessoa, que leva à ação de construir escolas, à ação da saúde, à ação do desenvolvimento e de água potável. É tudo isso que, digamos assim, que as obras missionárias apelam a todos. E estão aí, enfim, ao alcance de projetos, para a disponibilidade de muitos projetos e de vontades para esse trabalho. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar projetos de dinamização missionária que acontecem em Portugal. Votos de bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.